Sejam todos bem-vindos à aula de Física. Aqui é o professor Clifford. Essa é a quarta e a última aula referente ao tema de hidrostática, o tema que a gente vem estudando aí nesses dias aí. A aula de hoje vai ser exclusivamente sobre o Teorema de Arquimedes, apenas o Teorema de Arquimedes. Vai ser uma aula bem rápida, né? Para a gente iniciar o estudo do Teorema de Arquimedes, vamos conhecer um pouquinho da história do Arquimedes. Então, o Arquimedes ele foi um dos mais importantes cientistas, ele foi inventor, matemático, né? E ele era grego, né? Ele foi um dos mais importantes pensadores da antiguidade clássica, né? Ele foi considerado por muitos historiadores um dos maiores matemáticos de todos os tempos. Além disso, Arquimedes ele aprofundou seus conhecimentos nas áreas da física, né, da engenharia e astronomia também. Interessante que naquela época as pessoas se interessavam muito pelas ciências naturais, né? Física, matemática, geometria, não tinha uma especificação. Por exemplo, eu não entrava na faculdade e fazia um curso de matemática. Ele tinha essa abrangência de conhecimento, né? Esses grandes homens da ciência, né? O Arquimedes ele nasceu na província de Siracusa. Siracusa é a atual Sicília, na Itália, né? Ele nasceu no ano de 287 a.C., então é bem antigo ele. E viveu desde novinho, né, desde jovem em Alexandria. Alexandria naquela época ela era considerado o centro intelectual, né, daquela época. Ele começou a se aprofundar nos estudos da matemática, da física e da astronomia. Isso aconteceu em decorrência da convivência que ele tinha com muitos cientistas, como Euclides de Alexandria, né? Canon de Samos, Erastótenes de Cirene, por aí vai. Ele era muito admirado pelo seu povo. Conforme o relato de Vitrúvio era um pensador da época, né, que escrevia sobre esses camaradas aí. Um dos grandes episódios da vida do Arquimedes consiste naquele o famoso pedido do rei de Siracusa, né, o Hiero. O rei de Siracusa ele convocou o Arquimedes para desvendar o mistério da coroa de ouro, né? E a quantidade de ouro que continha nessa coroa. O rei desconfiava da quantidade utilizada pelo ourives, né? Ourives é aquele camarada que fabricava peças de ouro, essas coisas. O ourives ele declarava que a coroa era feita inteiramente de ouro. Aí o Arquimedes, intrigado lá com o caso, né, enquanto tomava banho lá, um banho relaxante em sua banheira, ele notou que a banheira dele derramava água no momento em que ele entrava nela. Ali deu um estalo, aí ele realmente deu um estalo, aí ele descobriu alguma coisa interessante. Aí ele saiu correndo pelado pela rua, gritando eureka, né? Eureka, eureka. Eureka é uma expressão que vem do grego, né? Que significa achei, encontrei ou descobri. Desse evento aí, ele ficou estabelecido como o princípio de Arquimedes, né? Desse estalo que deu nele. Aí ele fez a descrição o conhecido hoje princípio de Arquimedes, no qual se baseava na gravidade específica, né? Segundo esse princípio, o princípio de Arquimedes, ele diz o seguinte, que todo corpo mergulhado num fluido recebe um impulso de baixo para cima igual ao peso do volume do fluido deslocado. Por esse motivo, os corpos mais densos do que a água afundam, enquanto os menos densos flutuam. Durante a Segunda Guerra Púnica, mais precisamente no momento do cerco a Siracusa, que foi em volta de entre 214 e 212 a.C. Ali o Arquimedes foi morto, né, por um soldado romano, né, das tropas do general romano Marcellus Claudius. O general
havia violado as ordens impostas, né, a ele, as quais determinavam que Arquimedes não deveria ser ferido. Afinal, naquela época até os romanos tinham grande admiração pelo conhecimento do Arquimedes. O Arquimedes também desenvolveu várias armas também, né? Inclusive, ele morreu em Siracusa, né? Nessa guerra aí, com armas que ele tinha inventado, né? Essas armas tinham sido muito eficientes na defesa de Siracusa contra os romanos durante 3 anos. Arquimedes teve várias obras assim, muito interessantes. Ele foi um gênio, né, da época. O camarada era realmente um cientista, assim, um inventor e um estudioso fora do comum. Uma vez que as suas contribuições teóricas surgiram nas áreas da geometria, aritmética, hidrostática, mecânica, estática, na área da física, então ele tem contribuição em vários ramos da ciência. Naquela época, o Arquimedes nos deixou uma importante contribuição teórica na área da física, que é essa contribuição que a gente está estudando hoje, que é justamente a lei do empuxo, né? Ou o teorema de Arquimedes. Tem uma outra lei também que ele deixou muito, muito importante, muito conhecida na física, que é a lei da alavanca, né? O Arquimedes se destacou muito como inventor. A gente pode destacar, a gente pode citar assim, algumas armas de guerra. Por exemplo, ele inventou a catapulta. Vocês já viram em filmes de guerra essas catapultas, né? Ele desenvolveu também o princípio de alavanca, o princípio de alavancas, polias, parafusos sem fim, balança, mais o que? Roda dentada, né? Ele descreveu a relação da circunferência com o diâmetro, ou seja, o número π. Ele descreveu também a quadratura da parábola, a polia composta e outras coisitas más, né? Algumas das obras dele que se destacam, que foram publicadas, né? Nós temos como obras descritas por ele, da esfera e do cilindro, a medida do círculo, dos esferoides e dos conoides, das linhas espirais também, é uma obra dele. Outra obra que ele escreveu, né, do equilíbrio dos planos, dos corpos flutuantes, a quadratura da parábola, o contador de areia, o método, o estomaquion, né, é um jogo geométrico esse aí, e o problema dos bois. Se alguém tiver alguma curiosidade, pode dar uma pesquisada sobre essas obras dele, que é bem interessante. Então, dando continuidade ao teorema de Arquimedes, você já percebeu que quando a gente entra numa piscina, fica mais fácil levantar os objetos? Você já reparou que há objetos que afundam e outros que boiam, certo? Então, o teorema de Arquimedes pode explicar esse fenômeno. Ele nos diz o seguinte, esse teorema de Arquimedes: quando um corpo é imerso total ou parcialmente em um fluido em equilíbrio, sob a ação da gravidade, ele recebe do fluido uma força denominada empuxo, ou impulsão de Arquimedes. Tal força tem sempre direção vertical, de baixo para cima, e intensidade igual a do peso do fluido deslocado pelo corpo. Então vamos fazer essa definição e eu vou mostrar para vocês que esse empuxo ele será igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Para entender o teorema de Arquimedes, vamos imaginar então um corpo imerso num fluido. Pode ser um cubo de gelo, né? um corpo qualquer. Um cilindro, alguma coisa. Né? Vamos supor que tem um cubo aí, um cubo de gelo dentro de um copo de água. Né? Repare que, pelo que vimos anteriormente, já vimos nas aulas anteriores, a pressão depende da altura que o corpo se encontra
e se relaciona com a força e a área. Então podemos dizer com segurança que toda pressão que o corpo sofre nas laterais não provoca uma resultante, porque a força que o fluido faz no cubo pelo lado esquerdo será igual à força que o fluido faz no lado direito. Se você observar os vetores da figura 1 aí, essa figura do lado esquerdo que tem um monte de vetores, nós temos vetores do lado direito, do lado esquerdo, a parte de cima e a parte de baixo. Se você observar, então, à medida que você vai aprofundando, os vetores vão aumentando de intensidade. Porém, esses vetores que estão na horizontal, eles aumentam proporcionalmente, como eles têm a mesma pressão, então eles praticamente assim, eles se anulam em módulo. Observa os vetores agora do lado esquerdo, esse desenho do lado, desculpa, o lado direito, que só tem dois vetores, um em cima e um embaixo. Você acha que tem diferença de pressão do lado de cima e o lado de baixo do cubo? O que pode ocasionar essa diferença de pressão? Então, observando a figura 2 aí, a figura do lado direito, na vertical temos apenas essas duas forças aí para considerar. Uma força F1 aplicada no ponto 1, que é na parte superior do bloco, e a outra F2 aplicada no ponto 2, na parte inferior desse bloco, na parte de baixo. Devido à maior profundidade do ponto 2, o ponto 2 como ele está mais fundo aí, a gente deve ter que a força aplicada em 2, ela terá que ser o quê? Maior que a força aplicada no ponto 1. O que significa que as forças F1 e F2, elas admitem uma resultante vertical dirigida para onde? Para cima ou para baixo? Se você analisar pelas leis de Newton, então a intensidade da força resultante vai ser na mesma direção e sentido da força maior. Ou seja, a resultante dessas duas forças F1 e F2 será uma força para cima. Então, essa resultante que o líquido exerce no cilindro, suposta em repouso, supostamente em repouso, a gente denomina de empuxo. Então, como é que a gente resolve, a gente verifica a resultante das forças? Então, seria a força, como a força F2 é maior, ficaria F2 menos força F1. Então, essa força resultante aí, F2 menos F1, nada mais é do que o empuxo. O empuxo é uma força vertical que está apontando para cima. Então, a intensidade do empuxo, desse valor do Ezinho, o empuxo a gente vai determinar como sendo esse E, tá? A intensidade do empuxo ela pode ser obtida quando a gente aplica aos pontos 1 e 2 o teorema de Stevin, que a gente já viu anteriormente. Qual que é o teorema de Stevin? A pressão no ponto 2 menos a pressão no ponto 1 é igual à densidade do fluido vezes a gravidade vezes a altura, da diferença desses dois pontos aí. Muito bem. Mas a gente sabe o seguinte, qual é a fórmula da pressão? Pressão é força sobre área, certo? Então, como eu estou analisando as forças, então vou deixar tudo indicado em relação à força. Então, pressão P2 vai ser a força F2 sobre a área da parte de baixo desse bloco. Observe que a área da parte de baixo do bloco é igual à área da parte de cima do bloco. Então, eu posso falar que P2 é igual a força sobre a área. A pressão exercida no ponto 2 é igual a força F2 sobre a área. E a pressão que é exercida no ponto 1 vai ser a força F1 que está atuando lá em cima sobre a área da parte de cima, que é a mesma área da parte de baixo. Então, pela equação de Stevin, que a gente já tem aqui, que é P2 menos P1, que é a densidade do fluido, vezes a gravidade vezes a altura, eu vou substituir os valores de P2 e P1 na equação de Stevin, certo? Que vai me dar a seguinte equação. O P2 é F2 sobre A menos o P1, que é F1 sobre a área,
é igual a densidade do fluido vezes a gravidade vezes a altura. Essa altura aí é da coluna líquida, certo? Então, a área é a mesma. Quando você tira o mínimo e passa para o outro lado da igualdade, então vai ficar da seguinte forma: F2 menos F1 é igual a densidade do fluido vezes a gravidade vezes a altura vezes a área. Quem é F2 menos F1? Dá uma olhadinha no lado esquerdo aí. F2 menos F1 é o empuxo. Muito bem. Se eu tenho um cubo, qual é a fórmula do volume de um cubo? Não é a área da base ou a área da superfície, da parte de cima, vezes a altura? A área de base vezes a altura é quem? É o volume. Então, eu posso escrever essa equação como sendo o empuxo igual a densidade do fluido vezes a gravidade vezes o volume. O valor do V, que é o volume, equivale ao volume de fluido deslocado, em razão da imersão do cubo. É fundamental notar que esse volume é exatamente igual ao volume do cubo imerso no fluido. Tá? Continuando aí, vamos verificar o seguinte. Nessa situação aí representada na figura, temos uma esfera em repouso, totalmente imersa na água. A resultante das ações da água sobre a esfera é o empuxo, que é uma força vertical dirigida para cima. Tá? A intensidade do empuxo, o valor do empuxo, vai ser exatamente igual ao peso do fluido deslocado pela esfera. Mas como assim? Vamos tentar provar isso aí. Então, sabemos que o empuxo é a densidade do fluido vezes gravidade vezes o volume de líquido deslocado que a gente viu anteriormente. Mas eu sei que a densidade... Qual é a forma da densidade do líquido? Densidade, não é a massa sobre o volume? Então, eu posso escrever como sendo o seguinte: se eu passo o volume do líquido deslocado para o outro lado da igualdade, vai ficar assim: densidade do líquido vezes o volume do líquido deslocado é igual a massa deslocada por esse líquido, a massa do líquido onde está ocupada essa esfera aí, essa bolinha. Então, lá na fórmula do empuxo, a densidade do fluido e o volume, não tem na equação? Então, densidade vezes volume é quem? Não é a massa? Muito bem, posso escrever que o empuxo é a massa vezes a gravidade, que já tinha na equação. E pela lei de Newton, fala o seguinte, que massa vezes gravidade é igual a que força? Força peso. Então, o empuxo é exatamente igual ao peso do líquido deslocado, né? No caso. Então, tenha em mente os seguintes pontos do Teorema de Arquimedes. Alguns pontos são muito importantes. Primeiro, o empuxo só pode ser considerado a resultante das ações do fluido sobre o corpo se esse estiver em repouso. Outro ponto, a linha de ação do empuxo passa sempre pelo centro de gravidade da porção fluida que ocupava o local em que está o corpo. O empuxo não tem nenhuma relação geral com o peso do corpo imerso, cuja intensidade pode ser maior que a do empuxo, menor que ela ou igual do empuxo. Para a densidade do líquido, né, do fluido no caso, e a aceleração da gravidade, se elas forem constantes, isso quer dizer que o empuxo ele deverá ser diretamente proporcional ao volume de líquido deslocado. Se uma bola for inflada debaixo da água, por exemplo, a intensidade do empuxo exercido sobre ela vai aumentar. Quanto maior for o volume da bola, maior será o volume de água deslocada e maior será a intensidade do empuxo. Por isso que, se você pega uma bola e enche ela debaixo da água, do volume, vamos dizer assim, quanto mais você enche essa bola, quanto mais ar você coloca dentro dessa bola, maior vai ser essa força, o empuxo vai empurrar ela com mais força para cima. Outro ponto interessante é o seguinte:
Quando nós temos o volume e a gravidade constante, isso quer dizer que o empuxo vai ser um valor diretamente proporcional à densidade do fluido. Uma outra questão interessante é o seguinte: um corpo totalmente imerso na água do mar receberá um empuxo mais intenso que o recebido quando totalmente imerso na água límpida de um lago ou de uma piscina, por exemplo. Isso ocorre porque a água salgada do mar tem densidade absoluta maior que a da água doce, do lago, né, ou da piscina. Ou seja, quando você vai na praia e boia na praia, tá boiando na praia, é mais fácil você boiar na água do mar, na praia, do que boiar numa piscina. Porque o empuxo, né, na água salgada é maior, então vai te sustentar mais. Por isso que quando você vai, se você fizer uma viagem para o Mar Morto, a quantidade de sal que tem naquela água é muito grande. Então a densidade daquela água é enorme, é maior do que a densidade do nosso corpo humano. Por isso que você não consegue afundar, você não afunda, você fica boiando nas águas do Mar Morto, né? Pois bem, o Teorema de Arquimedes, que aborda os fluidos em equilíbrio, é só isso, apenas isso. Com essa aula, então, a gente encerra o assunto referente ao tema de hidrostática, que é a parte dos líquidos em repouso, em equilíbrio. Ainda não é o fim do estudo da mecânica de fluidos. Temos também a parte relacionada aos fluidos em movimento, conhecido como hidrodinâmica, mas isso será tema de estudo para uma próxima aula. Nos veremos em breve. Forte abraço e valeu. Muito obrigado por ter assistido a aula até aqui.